Olá, Cláudia. Olá, Cris. Boa tarde ao pessoal de casa. Pois é, hoje temos um tema aí bem interessante. Eu sempre trago aqui no Na Medida nutricionistas, mas hoje é um tema bem diferente, que é como ter um comportamento alimentar e quais os seus benefícios. Tema que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa. Eu gostaria de apresentar a Kênia Carvalho, ela que é nutricionista, especialista no tratamento da obesidade, com ênfase em nutrição comportamental. Seja bem-vinda, Kênia, boa tarde. Boa tarde, Giana. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar falando sobre o trabalho, né? Uma questão tão importante, né, para as pessoas. Kênia, e o teu trabalho é bem diferenciado, aí a gente sabe que tu desenvolve inclusive uma pesquisa sobre esse tema, né? Até depois tu pode comentar um pouquinho para o pessoal de casa entender, mas eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: o comportamento das pessoas começa lá no supermercado quando eu vou fazer a compra, né? E um termo que a gente escuta muito aí é o descascar mais e desembalar menos. E isso é difícil realmente, né? É verdade, Giana. Sim, na verdade, o tratamento para perder peso, ele é muito complexo, né? Ele é multifatorial, assim, justamente porque está englobado hábitos, né? Hábitos que as pessoas trazem muitas vezes da infância, outras pessoas vão adquirindo outros hábitos na vida adulta, e esses hábitos muitas vezes estão relacionados com comportamentos de recompensa, né, que pode levar, então, as pessoas a comprarem alimentos com uma densidade calórica maior, né, e isso dificulta a perda de peso. Sim, a gente comentava aqui, assistindo ali a matéria anterior sobre a guerra, que se falava da saúde mental, e eu comentava contigo que a questão alimentar está totalmente relacionada, né, a essa questão, né, de alimentar compulsivamente, a questão da obesidade, que são coisas que vieram aí junto com a pandemia, né, Kênia? É verdade. Se antes a gente já tinha, né, alguns problemas como ansiedade, é muito comum as pessoas chegarem no consultório e referirem, né, que eu sou muito ansiosa, então por isso que eu como bastante, eu não tenho tempo, eu estou muito estressado. Então isso tudo pode levar, né, a um comer compulsivo. E sim, você tem toda a razão, né, em estar falando que isso tem a ver com a saúde mental, tanto que a pesquisa que nós estamos desenvolvendo, ela está sendo desenvolvida ali no Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas, né? Porque justamente tem tudo a ver, sim. E quais seriam as maiores dificuldades das pessoas no momento de emagrecer? O que tu vivencia aí no teu cotidiano, né, na tua clínica, todos os dias? Pois então, é justamente essa questão desses hábitos, né, que estão assim super enraizados, né, e junto com uma vida atribulada, com estresse, com essa ansiedade, né, esses são os maiores dificultadores, assim. Na verdade, hoje, o que a gente tem? A gente tem um excesso a gente tem muita quantidade de informação. Então, as pessoas, de um modo geral, elas já chegam no consultório sabendo, assim, que para emagrecer elas precisam diminuir a quantidade de fast foods, outras pessoas vão precisar diminuir o consumo de doces, outras vão precisar diminuir o consumo do álcool, né? No geral, elas sabem disso. Elas também sabem que para emagrecer é interessante aumentar o consumo de frutas, de verduras. Mas, no entanto, o que a gente vê é o seguinte, que essa grande quantidade de informação, ela não tem sido suficiente para resolver todo o problema, né? E tem essa questão da praticidade, né, daquele delivery, da pessoa pedir lá, né, aquele alimento bem calórico, né, que fica difícil, certeza, né, para a pessoa. Mas com certeza, eu falo com meus pacientes, é uma delícia, né, a gente chegar em casa, se sentar no sofá e pedir um iFood, é muito prático, né? Então, e isso gera uma recompensa a curto prazo. Então, a questão toda eu entender isso, a recompensa a curto prazo, mas também qual é o meu objetivo na perda de peso. Como é que eu me encontro hoje com esse excesso? Como é que eu me sinto com esse excesso de peso, né?
E, inclusive, tu tens uma história muito bonita de superação, que um dia que tu vai vir aqui no Na Medida para contar, Venho. Mas pode até comentar alguma coisa já para os nossos telespectadores entender aí o processo, né? O que tu passou aí? Gente, o que acontece? Assim, eu me formei em 2001, né, em nutrição pela Unicinos, e desde então eu trabalhei com controle de qualidade em alimentos. Então eu trabalhava muito em hotéis, principalmente, alguns bons restaurantes aqui em Porto Alegre. E o que acontece nessa área, né? Eu trabalhei de 2001 até 2017 nessa área. E o que acontece? A gente precisa, além de todo o trabalho técnico, também cuidar de equipe, né? E a faculdade não te prepara para isso. Então, embora eu gostasse muito, né, dessa atividade, tanto que fiquei bastante tempo, mais de 10 anos nisso, né, era uma atividade também bastante estressante, né? Eu trabalhava muitas vezes 12, 13, 14, 15 horas por dia, e também eu caía justamente no que a gente está falando, vou comer, então, um delivery, né? E às vezes também, o próprio ambiente que eu estava, eu sempre trabalhei em um lugar muito bom, onde os cozinheiros, os chefes cozinhavam muito bem, então é claro que tudo isso, essa oferta, esse ambiente, né, favorecia um consumo maior de alimentos e, consequentemente, eu cheguei a 104 quilos. Né? Até que lá no ano de 2017 eu dei um basta, assim, e daí eu pensei, meu Deus, eu nutricionista, né? Já sei o que eu precisaria para comer, para emagrecer. Então, assim, o que eu vou fazer, né? Além disso, então foi justamente entrar nesse mundo da nutrição comportamental, porque um elemento muito importante é a motivação. Pois é, a motivação, a gente falava ali, motivação, disciplina e foco, né, naquilo que tu quer fazer, né? Exato. Porque senão não adianta, né? Desenvolver todo aí um programa com uma nutricionista bem elaborado não vai trazer aí o resultado esperado, né? É verdade, Giana. Sim, hoje, a gente dentro da nutrição comportamental existem várias linhas, né? Então, eu tenho me dedicado a estudar, eu, junto com o meu grupo de pesquisa, a gente tem se dedicado a estudar a entrevista motivacional, que é justamente entender como que acontece a motivação do indivíduo na intenção de emagrecer. E nesse sentido, assim, hoje a gente considera que existe uma lacuna, né? A gente não consegue medir a motivação da pessoa. Pode ser que uma pessoa que queira emagrecer, ela tenha uma motivação nível 10 para mudar alguns hábitos e para outros hábitos ela tem uma motivação nível 0. E isso é muito comum. E como que a gente vai medir isso e depois, sabendo, né, de qual o nível de motivação da pessoa, como que a gente vai intervir para ajudar, né? Porque a ideia é justamente que a pessoa faça a progressão desses processos de mudança até que ela se sinta segura para agir, né? Rumo ao que é importante para ela, rumo, no caso, a perda de peso. E pode-se dizer, Kênia, que a nutrição comportamental ela é uma estratégia? Sim, sim. Dentro da nutrição, né? Ela é uma estratégia. E dentro da nutrição comportamental existem vários tipos de linhas de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, o nutricionista comportamental, ele pode utilizar mais mindfulness, ele pode usar mais aconselhamento, depende. A nutrição comportamental, ela é ampla, né? Eu, por exemplo, tenho me dedicado a utilizar a entrevista motivacional. Pois é, eu justamente ia te questionar, para quem está nos assistindo aí, quer te procurar, quer ir lá na tua clínica, né? A gente conhece aquela avaliação, né, que a gente sempre, quando procura uma nutricionista, tem uma avaliação médica que se faz, né? Uhum. Mas, pelo que eu vi, a tua tem todo um diferencial, né? Ela tem uma entrevista, um questionamento aí que tu faz para os teus pacientes, né? Exato. A entrevista motivacional, ela rompe, né, com aquela abordagem mais tradicional, onde a nutricionista, no caso, vai te dizer o que fazer e o que não fazer. Tá? Uhum. A entrevista motivacional, ela leva em conta o que o paciente traz, na visão dele, o que ele gostaria de mudar primeiro, tá? E o que é que ele quer mudar realmente, sabe? Então, assim, a gente parte desse princípio com o objetivo de trabalhar a autonomia da pessoa, tá? E principalmente trabalhar autoconfiança. O objetivo principal, poderia se dizer assim, que é aumentar a autoconfiança na pessoa, ou seja, ela acreditar
ela está imbuída de certeza de que sim, ela consegue emagrecer, né? E isso a gente extrai a motivação que está dentro dela. As pessoas, eu acredito muito, assim como os autores da própria entrevista motivacional, né, que eles falam o seguinte: as pessoas elas têm o que elas precisam para atingir os seus objetivos. Muitas vezes elas não sabem que têm, então isso precisa ser extraído. E como é, Kênia? Por exemplo, as pessoas têm que ter aí um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe, né, que essa questão também está ligada, né, como tu falava aí, da questão da autoconfiança, de ter todo um autoconhecimento, né, de se conhecer os seus hábitos, né, isso mexe com a estrutura toda da pessoa, digamos assim, né? Com certeza, o acompanhamento psicológico ele é bastante importante, né? Eu diria que é a dobradinha, né, para dar certo. Claro, junto também com a atividade física, mas sim, a pessoa entender, né, o significado da gordura na vida dela, o porquê que eu precisei desse excesso, o que isso, como isso tá na minha vida e quem sou eu mais magra. Esse foi um trabalho que eu fiz, sabe? Quem sou eu mais magra? Porque eu não me conhecia, eu sempre fui a gordinha, né? Então, sim, o trabalho de um profissional psicólogo é extremamente importante. E agora a gente sabe aí, né, Kênia, que estamos perto do outono e inverno, a alimentação começa a ser mais calórica, né? O que tu diria, qual é a dica que tu daria, né, para as pessoas não terem esse problema e cair na tentação, né, da alimentação mais calórica? Bom, eu diria o seguinte, que eu falo para meus pacientes: olha, gente, tudo é permitido, né? Não temos assim um preconceito, né? São grupos alimentares dos mais variados. E eu diria que se eu tivesse que dar uma dica, né, é prestar atenção na sua saciedade, né? Assim, se eu consigo comer até me satisfazer, sem ultrapassar, porque o que é o ganho de peso, né? É quando eu repetidas vezes me alimento para além da minha saciedade. Então, o corpo, que não está precisando de toda aquela oferta, né? Ele vai estocar como forma de gordura. Sabe, Kênia, que eu tinha uma endocrinologista há uns anos atrás e ela sempre me dizia: o importante é ter bom senso. É isso que tu comentava, exatamente. Né? É comer bem, né? Exatamente. Poder se alimentar das suas calorias, mas não ficar repetindo a todo momento, né? Tem pessoas que vão comer um chocolate e comem uma barra inteira. Exato. Né? É muito é assim. A gente não come só para sobreviver. A comida ela também tem um significado de prazer. Mas a questão é, será que todo o prazer que eu preciso na minha vida eu vou extrair só da alimentação? Que outras formas eu tenho para extravasar? Eu estou estressado. Tudo bem, a alimentação é um recurso. A gente sabe, a alimentação ela é muito eficaz em baixar o estresse. Eu estou estressado, eu estou com o meu nível de cortisol muito elevado, eu vou comer, eu vou baixar o meu nível de cortisol, eu vou ficar legal, numa boa. Mas assim, será que é só a alimentação que eu tenho, né? Será que a gente não pode meditar, praticar um esporte, desabafar com uma amiga, não é verdade? Então, assim, as pessoas elas precisam entender que a alimentação ela é um meio, mas ela não é o único meio, né? E seria legal também fazer, como tu falava, uma meditação, um yoga, algo assim que esteja relacionado à saúde mental para a pessoa que vai fazer essa nutrição comportamental? Não necessariamente, tá? Assim, não são todos os pacientes que se identificam, né, com mindfulness, não são todos os pacientes ou todas as pessoas que se identificam com meditação, não é necessário, né? O que é necessário no caso para a pessoa que recebeu uma intervenção de entrevista motivacional? Ela precisa se certificar que o profissional tem habilitação, né, para poder realmente praticar essa estratégia. Além, né, de ser formado em nutrição, existem alguns cursos específicos, né, que te habilitam a praticar a entrevista motivacional. E ela ter vontade, assim, da intervenção, do tratamento dela a partir do que ela fala, ela trazer, né? Então, a pessoa... Porque, claro, tem pessoas que o que elas querem é ir na nutricionista, pegar um papel dizendo o que comer e o que não comer, tá tudo certo.
né? Cada um que sabe o que é melhor para si. A entrevista motivacional, ela parte disso, do que a pessoa traz. Então, a pessoa ela também precisa ter vontade de ser protagonista do tratamento dela, sabe? Mais ou menos assim. E tu estás fazendo uma pesquisa, inclusive, né? Ou está para desenvolver, né, Exato. Kênia? Eu estou muito feliz, porque minha pesquisa está no forno, tá? Então, assim, até o final dessa semana, início da semana que vem, o link para responder é uma pesquisa online, aberta à comunidade. Então, tá todo mundo convidado. Então não pode perder. Quem está assistindo Na Medida, já deixa aí pro pessoal. Quem quiser participar, né, tem um Instagram que chama Motivação para Perda de Peso. Esse Instagram, se você entrar lá agora, ele não está totalmente pronto, né? Porque quando a gente vai validar uns instrumentos, né, que eu já explico assim o que é a pesquisa, a gente precisa fazer vários testes. Então, está na fase de testes finais. E até o final da semana, início da semana que vem, já vai estar com o link ali disponibilizado para quem quiser participar da pesquisa, tá? Do que se trata, né, a minha pesquisa? Posso contar rapidinho? Pode falar. Então, assim, a gente percebeu que existe uma grande lacuna, né? Que é um elemento muito importante da nutrição comportamental, é justamente avaliar a motivação. A pessoa ela tem que estar motivada. E como que eu vou avaliar isso? Então, existem 2 instrumentos que a gente está trabalhando na validação aqui no Brasil, já são usados na Espanha e no Reino Unido. Então, assim, que visam justamente avaliar a motivação do indivíduo. E para que isso, né? Para eu desenvolver uma intervenção mais assertiva, né? Uma intervenção onde a pessoa se sinta mais acolhida, que aquilo se aproxime mais da necessidade da pessoa e que ela consiga, assim, emagrecer, né? E se manter com o peso perdido, né? Não evitar o reganho de peso também, né? E para finalizar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que tu deixasse para os nossos telespectadores dicas de alimentos, né, aí que não podem faltar na nossa rotina, ainda mais agora que está chegando o outono. Perfeito, perfeito. Bom, eu diria o seguinte, né, que vegetais, né, os folhosos são é imprescindível ter na alimentação, né, sejam eles crus ou cozidos, os vegetais precisa ser a base, né? Por quê? Porque são ricos em fibras. Então, as fibras, elas atuam como a vassourinha do corpo ali, que vão, né, realmente ajudando a eliminar o excesso de gordura, além de melhorar a nossa microbiota intestinal, que isso é um tema também vasto, né? Então, ajuda. E também, quando a gente come bastante fibra, melhora o nosso ambiente intestinal, a gente também vai modular, né, neurotransmissores que influenciam a ansiedade, né, o estresse. Então, tudo isso está relacionado. Então, isso é super importante, assim. Eu gostaria que tu deixasse aí para finalizar as tuas redes sociais, aonde fica a tua clínica, para quem quiser conferir lá o trabalho da Kênia. Ótimo, obrigada. Então, quem quiser, né, o meu consultório é na Padre Chagas, 310, e o meu Instagram é keniacarvalho.nut. Então, fiquem bem à vontade para seguir, manda direct, eu adoro falar com os meus seguidores, tá? E também tem o Instagram da pesquisa, que é Motivação para Perda de Peso, mas todos eu administro, né? Então pode falar direto comigo também, quem quiser participar da pesquisa pode entrar em contato direto comigo que a gente vai conversar. Muito obrigada pela tua participação aqui Na Medida. Fiquei bem feliz. Sei que tu é minha seguidora lá e que tu curte bastante os programas da RDC TV. Com certeza. Muito obrigada, Jana, pela oportunidade. E o Na Medida volta na quinta-feira falando aí sobre estética e as novidades em depilação. Então, não perca. Agora você fica com o portal RDC. Até lá!